saruê, saruê, moça tá de banda. Saruê, 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 meu samba. Saruê, 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 moça tá de banda. Saruê, 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 meu samba. Firma na segunda-feira um batuque pra as almas vencerem demandas. Grita um clarorie pra Exu retirar todo o mal da semana. Terça-feira eu, cavaleiro de frente que vem guerrear. Quarta-feira em Ançã com seus raios de luz é quem vem nos guiar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Colóquios Gonçalenses. Hoje, esse projeto que a gente busca fazer um bate-papo com as pessoas, uma reflexão sobre a vida e as vivências que as pessoas desse município, as pessoas que se destacam em uma área, têm. E temos hoje a alegria de receber um dos nomes mais poderosos dessa cidade no Sabila. Éric Bernardes, professor, mestre, que vai estar com a gente hoje numa deliciosa conversa sobre planos futuros, sobre o Cambada, a série que está fazendo um sucesso aqui na cidade, fora da cidade, levando o nome da cidade para diversos cantos. E, como sempre, a nossa coloquiana maior, a Cris Souza, vai estar recebendo e fazendo aquele bate-papo gostoso. Tá bom? Sejam bem-vindos a todos. O Colóquios está aqui toda quinta-feira e vocês são convidados. Cris. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Estou aqui conosco mais uma vez no Colóquios. Obrigada. Eu fico muito feliz porque é muito importante esse trabalho. Obrigada, querido. Bom, estamos aqui para mais um Colóquios Gonçalenses. Como o queridíssimo Reinaldo Mazo falou, o Éric Bernardes cria aqui de São Gonçalo. Então aqui a gente que já somos amigos de longa data, se torna até um bate-papo assim, muito agradável, muito descontraído, tanto que a gente nem fez roteiro, tá, gente? Falei aqui para ele, vai no improviso, porque a gente se conhece há tanto tempo, as nossas histórias, né, com a editora Apologia Brasil, com o Jornal daqui, são entrelaçadas já há muitos anos. Então, um prazer recebê-lo aqui, meu querido, no Colóquios Gonçalenses. Como a gente estava conversando, vai ser um bate-papo. E a pegada do Colóquios, né, é o ponto de partida e o ponto de chegada com o pertencimento em São Gonçalo. Então você tem uma história assim de muito tempo vivendo aqui nessa cidade, não só vivendo, mas trabalhando, atuando, mas a sua história na literatura, com o sucesso dos Cambadas, com o Panapaná, com o Boana que está chegando aí, não foi fácil, foi uma trajetória longa, né? Você trabalhou durante muitos anos numa empresa, né, farmacêutica aqui em São Gonçalo. Então eu quero que você primeiro fale um pouco para quem não conhece a sua história, como outras pessoas têm curiosidade de saber, né? Porque quando fica famoso, as pessoas querem saber do passado. Como que você chegou até aqui? Então fala um pouco até você chegar, publicar os livros, antes, como tudo se deu, como tudo começou. Primeiro a gente vai pelo ponto de partida da sua história, antes de você se tornar o escritor Éric Bernardes.
Bom, boa noite Cris, boa noite Reinaldo, boa noite ao público que está nos assistindo. Adorei você me falar que eu sou famoso. Mas eu vou aceitar a graça, aceitar a bênção, né? Eu venho de uma família de professores, professores do ensino fundamental. Mas assim, a gente nunca teve, como todo professor, a gente não tem muito luxo, né? E eu morava no Engenho Pequeno, eu cresci com minha mãe comprando livros, né? A gente, graças a Deus, nunca passamos fome, mas as dificuldades típicas de um professor, né? Então ela se apertava para comprar os livros e eu percebi ao longo do tempo, crescendo, que disso ela não abria mão. Eu tive acesso muito cedo à literatura e sempre fui apaixonado por literatura. Eu queria ser escritor quando criança, mas aquele sonho de criança que a gente nutre, né? E quando se depara com a vida, a gente vai deixando para trás. Eu não deixei para trás, eu guardei numa caixinha chamada Coração, né? Quando eu cresci, né, fiz ensino médio, estudei colégio público a vida toda, fiz o vestibular, mais ou menos, não entrei para a universidade na época, e fui trabalhar em vários lugares. Eu sou técnico de enfermagem, para quem não sabe. E também fui trabalhar no laboratório Bebral, ali no Arsenal, né? Trabalhei bastante tempo, trabalhei no controle de qualidade, fazendo análise, né? Auxiliar de análise de medicamentos, durante muito tempo ali. E numa conversa com um amigo, né? Lembro até Elias, o nome dele, sentados, a gente conversando, fazendo aquele trabalho braçal de laboratório, de fábrica, né? de indústria, conversando sobre sonhos deixados para trás, né? Reflexão. Uma reflexão que a princípio parece bobeira, parece algo simplório, mas que fez uma reviravolta, tanto na minha vida quanto nesse meu amigo. A gente conversando, ele me fez uma pergunta: tem algum sonho que você deixou para trás? Eu falei: rapaz, eu queria ser escritor. Ele: ué, por que não é? Eu falei: eu queria fazer letras, para poder entender bem os meandros da escrita. Aí ele: por que não faz? Eu falei: eu não tenho base não tenho dinheiro para cursar uma universidade particular e não tenho base para passar no vestibular. Ele me chamou de velho, numa brincadeira, falou: cara, você já tem idade, né? A sua vivência seu conhecimento do mundo já te ajuda muito no vestibular. Aí eu perguntei para ele: e você, qual é o seu sonho? Eu tenho vontade de ser engenheiro. Por que não é? A mesma coisa. Bem, resumindo, eu fiz o vestibular para aqui para a UERJ, que é aqui na frente. Fiz o vestibular, passei, em último lugar, mas passei. E ele fez um pré-vestibular e depois passou para engenharia. Hoje é um dos maiores engenheiros industriais e mora na Alemanha, muito respeitado. E aí eu fiz letras e resolvi escrever, né? Eu trabalhava ainda no laboratório Bebral, estudava, fazer faculdade, já tinha minha filha. Não foi fácil, né? Tem que ir à creche, minha esposa trabalha também, hoje trabalha ainda na Bebral. Chegava tarde do trabalho e às vezes chegava atrasado para aula, aquele corre-corre, pegar minha filha na creche, né? A vida de adulto, né? Já maduro de certa forma, né? Mas consegui terminar, né, a graduação, e na medida que eu continuei na Bebral trabalhando, eu passei a dar aula em pré-vestibular à noite de letras. E escrever, e aí trabalhando eu tive a ideia que eu já tinha lá no Engenho Pequeno durante a minha infância, por isso que eu falo que eu sempre quis ser escritor, porque quando a gente é criança, lá no Engenho Pequeno principalmente, fazia-se à noitinha aquela roda de conversa, né? Quando estava frio assim, colocava uma fogueirinha e os mais antigos ficavam contando contos, histórias de terror para as crianças, né? Hoje, se fizer isso, corre o risco de parar no conselho tutelar, botando medo nas crianças. Mas era bom, a gente tinha medo, mas era muito bom. Esses laços de memória acabaram, né, fixando, e hoje o conceito que eu tenho de família é isso, né? Aquela rodinha, os antigos, meus avós, meus amigos, a comunidade lá no Engenho Pequeno, na época que se podia fazer isso, eles contando histórias de terror. E nessa época eu falei: caramba, eu sei que eles inventam parte disso. Alguma parte vem passada de pai para filho, vem ao longo do tempo, mas eu sei que eles inventam parte disso.
se eu não escrever isso, ninguém escrever, isso vai se perder. Eu ficava pensando assim, um dia eu vou crescer e vou escrever. Só que a vida foi tomando outros rumos, e aí a partir da conversa com Elias, eu resolvi fazer o vestibular aqui, passei. Na época não tinha Enem, era vestibular para você ver, né, como é que eu tenho idade. E passei. E quando eu estava fechando a graduação, já pensando em ir para fazer uma pós-graduação, eu resolvi escrever esses contos, essas histórias. E escrevi, né, e se chama... hoje são histórias de terror, mas é um terror leve, né? A gente chama de gótico. Panapaná, contos sombrios. Né? Se chama Panapaná por conta de uma história aqui, um dos contos que tem uma revoada aqui de mariposas e borboletas que transformam o personagem no monstro. E para quem não sabe, Panapaná é o coletivo de mariposas e borboletas. E aí eu dei o nome, né, esse nome, coletivo. O coletivo é muito importante, depois vocês saberão por quê. E, por incrível que pareça, fez um certo sucesso, né? Hoje ele é estudado numa universidade do Sul, acho que é de Maringá, saiu até numa revista de banca lá. E ele ainda é estudado, ele vende bem, as pessoas comentam, escrevem artigos sobre esse livro. E ele foi parar na livraria Ler é Arte, uma livraria que infelizmente, né, Cris? A nossa queridíssima Virgínia. Virgínia, um beijo pra você, beijo. Um abraço. Virgínia foi uma guerreira. E ela é proprietária da livraria, né, Ler é Arte. E aí numa conversa a gente conseguiu colocar o livro para vender lá. E aí... não lembro exatamente, mas foi o primeiro contato com o Elcio, né? Elcio Albano, seu esposo, né? Vamos dar uma pausa aí, vamos dar uma pausa. Antes de você entrar quando você conhece o Elcio Albano. Para quem não sabe, aqui o Colóquio de Gonçalves está acontecendo aqui na Praça dos Ex-Combatentes, em frente à Faculdade de Formação de Professores, UERJ. E o Eric, ele tem uma história assim, que perpassa a vida toda dele entre aqui a faculdade e a UF, a UERJ Maracanã, mas você acabou sempre voltando aqui para a FFP. E hoje a Isabela, sua filha, está aqui também, né, está fazendo biologia. Ciências biológicas, né? De vez em quando eu encontro com ela aqui pelos corredores. Qual foi a sua sensação como pai, você falando, né, que sua família foi uma família humilde, mas de professores, e você, quando ela passa aqui para a FFP, você já é um professor aqui do município, você já tinha passado no concurso, né? E como que você viu essa transição, ela agora aqui e você sendo professor, você ajudou ela nesse processo de escolha da graduação, no processo de estudar, como foi isso? Porque eu conheço também a Isabela bem pequenininha e ela não demonstrava interesse como pequenininho com as cambadas, né? Ela meio que ficava meio afastada dessa parte da literatura. Talvez por timidez, e hoje eu vejo que ela está assim, ela desabrochou, né? Ela tá, uma outra pessoa, uma outra menina. E como que isso é visto para você como pai, agora ela aqui, e você já tendo passado esses anos todos aqui na faculdade? Ótima pergunta. Ela é muito tímida ainda, né? Mas ela sempre demonstrou muito interesse por plantas, né? Principalmente botânica. Ela gosta muito de botânica. Eu gosto também, né? Como eu trabalhei no laboratório Bebral, eu fiz questão de aprender, já que não ganhava bem, alguma coisa eu tenho que tirar de vantagem, né? Aprender algumas línguas lá, os estrangeiros de lá, e também um pouco de biologia, um pouco não, bastante, porque foram quase 20 anos trabalhando lá. Para chegar até aí, né, já que é um ponto de partida, um ponto de chegada, deixar claro aqui para o público que eu comecei aqui na UERJ e eu voltei agora para a UERJ, né? Eu trilhei outros caminhos. Eu só gosto de fazer na área de pesquisa aquilo que me dá prazer. Eu não estudo se não me der prazer. Estou cansado de estudar. Eu não quero. Eu quero com gosto. Eu acho que eu sempre faço questão de fazer esse paralelo que o semiólogo Roland Barthes, ele faz a comparação da palavra saber com sabor. Elas têm a mesma origem, sapere.
Ou seja, saber e sabor têm a mesma origem etimológica. É impossível você saber de fato algo, saber mesmo, e não decorar. Saber de fato se você não sentir prazer, se não sentir o sabor né, daquele estudo. E eu penso dessa forma. Eu fiz uma pós-graduação aqui e comecei o mestrado lá na UERJ do Maracanã. Só que eu não gostei não. Não estava legal, não estava me sentindo, sei lá, a pesquisa não estava andando, e eu falei, sabe uma coisa, eu vou abandonar o mestrado lá. Eu abandonei o mestrado já bastante avançado e as pessoas falam, cara, você é maluco, você é louco, como é que você abandona o mestrado assim? Você vai nadar, morrer na praia. Quem abandona um curso desse e depois não volta? Mas eu sou filho de professores, nascido e criado no Engenho Pequeno, né? Gonçalense, raiz. Saí de lá, abri o mestrado aqui, abriu exatamente na mesma época que eu saí de lá, fiz o processo seletivo, entrei no mestrado aqui e terminei o mestrado aqui. Terminei o mestrado aqui, fiz o processo seletivo para a UF. Entrei na UF no doutorado. Também não ficou legal. Fiz a qualificação, quase me formando, eu falei, mas não tá bom, não estou sentindo prazer, não posso me formar e carregar um diploma de algo que não me deu prazer. Eu larguei o doutorado depois de qualificar. Falei, cara, você é maluco, só falta um ano. Eu falei, não quero. Um ano de sofrimento, não quero. Larguei. E tem mais ou menos umas 3 semanas que eu passei pro processo seletivo pro doutorado aqui na UERJ. Estou voltando para a UERJ. Vocês aí, ó, os professores vão ter que me aturar de novo. Então a FFP é seu ponto de partida e ponto de chegada, a sua casa. Eu queria deixar, inclusive, uma saudação aqui pro pessoal do PPLIN, né? Programa de pós-graduação de Letras e Linguística daqui da FFP, que está com o doutorado agora, abriu agora. Deixar para o público aqui que nós agora temos doutorado em letras, literatura e linguística aqui. E a minha casa, eu me sinto bem, os professores, os pesquisadores aqui me valorizam. E quando a minha filha manifestou a vontade de fazer alguns cursos, eu falei, ó, minha filha, você vai ter que se encaminhar para aquilo que você gosta. Você vê, eu chegando cansado, eu trabalho estudando. Por que eu consigo? Porque é gostoso. Estudar para mim é gostoso, pesquisar é gostoso. Se não for assim, não vai, filha. Você vai ter que fazer. Eu gosto muito de plantas medicinais. Eu falei, então você vai fazer alguma coisa nessa área. E aí ela fez inscrição para o Enem. Se passasse, se eu não me engano, iria estudar no Fundão, e aí eu pedi, pelo amor de Deus, para ela fazer também a inscrição no vestibular para a UERJ. E óbvio, nas aulas de redação que eu ministrei para ela para dar um reforço, eu peguei leve para o Enem e peguei firme para a redação do vestibular, são modelos diferentes. E deu certo. Se ela tiver ouvindo, ela vai brigar comigo. Ela passou no vestibular, para quem não passou. Você boicotou Isabela, cara. Por quê, Cris? É minha filha. Eu não quero ela longe, não. Eu entendo. Coração de pai fica apertado, imagina. Lá para a ilha do governador. E ela tá amando, ela gostou, ela tá bastante acolhida aqui. Foi tudo pensado e deu certo, e ela tá muito feliz, está fazendo biologia. Esses dias eu fui levar uns livros para a biblioteca aqui, que eles pesquisam aqui, a bibliotecária pediu, traz, Érico, eu falei, vou levar o amarelinho, o livro, e aí eu passei de volta, falei, vou passar, ver se eu acho. Eu vi a Isabela no microscópio lá, quietinha, tirei uma foto pelo vitrô da porta. Todo orgulhoso. E ela não me viu, aí eu fui esconder a foto para ela, falou, você tá me fingindo, pai? Mas é isso, a UERJ é muito acolhedora, é um seminário de pesquisa, pessoas competentes, e eu tenho muito orgulho de fazer parte da UERJ, viu? Sim. Mas é isso, a FFP não tem como a gente não se sentir acolhido. E faz toda a diferença você estar numa universidade que tem pesquisa. Minha primeira graduação foi numa universidade privada, não tinha pesquisa, e eu agora aqui fazendo estágio, estando num grupo de pesquisa, realmente modifica a sua vida. Você cria um outro olhar, uma outra perspectiva para o ensino, porque é o que você falou, você passa a gostar, você quer descobrir mais, você quer pesquisar mais quando você está dentro de um grupo desse. Então, voltamos agora, vamos voltar de novo para a questão de quando você pensou em começar a escrever, não os cambadas,
Você procurou o Jornal Daqui para começar a publicar pelo Jornal Daqui. Foi o seu ponto de partida para chegar onde tudo chegou. Então aí você conta como começou, como que você entrou em contato com o jornal, você procurou, né? Você quis começar a publicar o jornal. Isso. O interessante é que quando eu dou as palestras, eu parto desse lugar também, que é o livro Panapaná. Dentro do livro Panapaná, que é um livro de contos, majoritariamente ficção, tem uma crônica sobre uma história que meu avô me contava. E a crônica, as minhas crônicas, elas partem de um detalhe histórico, né? Para quem não sabe, crônica é literatura, mas ela contém história. E ela parte da história que meu avô contava, de que teve amigos que morreram na construção da ponte Rio-Niterói. Não é São Gonçalo, mas está ligado, né? Está relacionado com o povo gonçalense. E esses amigos dele eram nordestinos e morreram, dois supõe-se que estão soterrados, ou melhor, concretados nas colunas. E quando eu era criança, ele passando de fusquinha amarelo lá em cima da ponte, contando essa história, era muito macabra, né? Assim, é a história, né? Mas eu sempre achei muito macabro, né? E eu pensei que, já que é macabro, já que o Panapaná é de contos sombrios, cabe um texto sombrio como esse dentro do Panapaná. Só que não é exatamente um conto, é uma crônica que parte de um detalhe histórico. E aí, conversando com o Elcio, né, essa parceria se firmou, né? O Elcio muito acolhidamente, muito sábio também, conversou muito comigo, ele deu sugestões de como produzir novos textos. A gente chegou a um acordo de ele me prestou uma coluna do jornal. Eu falo isso muito emocionado, porque eu lembro direitinho de uma conversa, né? Eu falei, Elcio, eu posso fazer, né, algo sobre São Gonçalo nessa linha da crônica. Ele leu a crônica dentro do Panapaná, falou, cara, bacana, gostei mesmo. E aí a gente começamos com a primeira crônica, que se eu não me engano, foi a Corrida de Neves. Você não vai lembrar, não. Foi a Corrida de Neves, primeira corrida de Neves. Foi a Corrida de Neves. Primeira corrida de automóveis de São Gonçalo, né? Segunda corrida do Brasil, a primeira foi a Tapecerica da Serra. E a corrida é considerada Fórmula 1, né? Porque a Fórmula 1 tem esse nome porque foi a primeira corrida profissional, né, patrocinada, enfim, e fez um sucesso tremendo, né? Na época o jornal ainda era impresso, né, Cris? E foi muito legal, eu peguei aquele jornal e comecei. Aí depois foram outras crônicas, Luz del Fuego, o Palacete do Mimi, a Fazenda Colubandê, o Tomaso Mosqueta na Ilha de Itaoca, Palhaço Carequinha, e foram várias crônicas acontecendo e bastante, pode-se dizer que sucesso, né? Sucesso. Está sendo lido. E eu comecei a ser chamado para dar palestras. O Elcio incentivou, fala, cara, isso é só o começo. Eu lembro direitinho ele falando isso. Elcio, fui chamado para dar uma palestra para a prefeitura, né, da CEMED, pessoal da CEMED, os professores de São Gonçalo. Ele, cara, isso é só o começo. Eu lembro do Elcio falando isso. E aí eu comecei a levar os jornais impressos, né, para dar as palestras, as fotos nos slides, e fomos publicando mais textos. Chegou um momento que já não tinha mais repertório, né? E aí eu tive que ir aos lugares fazer as pesquisas de campo. Pegar um ônibus, conversar, fazer isso que a gente está fazendo aqui, chegar em um lugar do nada, muito. Eu fico lembrando, pegava um ônibus, descia no lugar do nada, tomava um mineirinho num bar e perguntava, começava a conversar, e quando sabia, fulano sabe tal. Quando eu via, estava dentro da casa da pessoa, conversando, a pessoa me dando pão com manteiga e conversando, e as histórias foram surgindo. E eu, além dessa pesquisa de campo oral, eu também fiz uma pesquisa nos arquivos, né, da Biblioteca Nacional, né, os arquivos dos livros que tinham. Mas a gente sabe que São Gonçalo, principalmente os bairros menos prestigiados, não tem nada escrito, como Alacomba, Cala a Boca, né, que nem é São Gonçalo, Cala a Boca, né? Porque você tem crônicas tanto dos bairros como dos subbairros. Subbairros e algumas ruas, né, como a Rua Dr. Jurumenha, por exemplo, né? E aí eu comecei a pesquisar com mais afinco e as histórias não pararam. Chegou um momento
que eu já não precisava mais ir a campo, porque as pessoas que liam os textos já começaram a te procurar. Me procuravam. Inclusive o Elcio passou de me ligar e falou, ó, tem uma pessoa querendo te contar a história do Rodel, outra pessoa querendo te contar a história de tal lugar. E aí eu falei, não, eu vou começar. Aí eu atendi o telefone, ouvi a história, e quando eu achava que valia a pena eu ia, marcava com a pessoa e ia à casa dela, conhecia o lugar, enfim, conhecia mais gente. Isso tomou uma proporção assim que eu confesso que eu não esperava. E graças a Deus o Cambada passou a ser lido nas escolas, né? As pessoas começaram a reconhecer na rua. A gente vai dar uma pausa agora. Eu vou te fazer uma pergunta, mas você vai segurar. A sua história com os Cambadas tem um momento muito marcante da sua vida. Você falou ainda há pouco sobre a sua vivência no Engenho Pequeno, a sua vida. A gente vai resgatar um pouco de um momento muito difícil que você teve no Engenho Pequeno. A gente vendo fotos dos Cambadas submerso na água, naquela enchente. E a gente vai falar um pouco e o quanto isso, naquele momento, a gente percebeu o quanto você era uma pessoa e é uma pessoa querida e quanto você foi ajudado nesse momento. Aí eu vou pedir para você falar, eu sei que é um momento difícil. É um momento bem pauleira. Bem pauleira. Mas assim, a gente vai falar, não precisa se aprofundar muito, mas segura, porque eu acho que as pessoas também precisam saber desse momento que você viveu e que te marcou tanto com os Cambadas juntos nesse momento, lá na sua casa no Engenho Pequeno. Meu amor pela cidade estava um pouco afogado, né, já que a gente falou sobre enchente, né? E você me resgatou isso. Eu tenho certeza que faz isso com muitas pessoas. E é agradecimento mesmo que eu tenho a te dar. O colóquio tem... São Gonçalo tem muita gente boa, artistas a dar com pau, né? E o Fabiano Sims é um dos poetas que eu amo nessa cidade. E eu trouxe esse texto hoje dele. Exposição. O quadro, meus senhores, é um espelho, retrato vivo do que é morto. E nos acena, além da moldura de carne e ossos, quem sabe alma, dos gestos delineados em traços críticos. É uma pintura. É uma pintura. No lugar de destaque, deveras concebida com honraria e toda pompa. A quem possa interessar, o original é falso. Fabiano Sims, poeta que amanhã faz aniversário, e aqui eu já deixo os parabéns a esse grande poeta. A plateia está aqui, vocês estão gostando desse trabalho lindo? Eu coloco toda quinta-feira, tá? Então anuncie as pessoas, falem com os amigos, tragam, porque é na praça. A praça é o lugar que nós devemos ocupar, a arte deve ocupar. E o colóquio dos gonçalenses veio para a praça justamente para mostrar isso, a necessidade da ocupação, do fazer cultural e mostrar os nossos representantes. Teremos aqui outros representantes gonçalenses que tiveram sua história construídas aqui, e se não, estudando, construindo fora, vieram para cá para trazer seus saberes. E isso é de uma generosidade importantíssima, tá? Abriremos daqui a pouco para algumas perguntas, vocês preparem as suas. E Cris. Então voltamos aqui com o nosso queridíssimo Éric Bernardes. A gente tinha dado uma pausa, o nosso queridíssimo também Reinaldo Basso, que falou aqui de forma muito bela, né, um poema do Silmes, que é um poeta também muito querido aqui da cidade. Então a gente vai para um momento que eu sei que é muito difícil, vai ser muito difícil para você relembrar esse momento, porque foi doloroso para vocês, foi doloroso para nós, né, que vivenciamos isso. Eu lembro que chovendo demais, sem parar em São Gonçalo,
e a gente já começando a receber notícias de enchente, de alagamento, e de repente a gente recebe a notícia que a sua casa estava submersa, debaixo d'água, e com uma cena muito difícil, que os seus filhos estavam sozinhos em casa. Então todo mundo se mobilizou, né, pelos grupos de WhatsApp, e no outro dia, né, foi uma mobilização muito grande com as pessoas para te ajudar. Muitas pessoas foram na sua casa para ajudar a tirar a lama, recolher as coisas que vocês tinham perdido inclusive os cambadas. Então, assim, não precisa se aprofundar muito, que eu sei que é um momento muito doloroso para você, mas eu queria que as pessoas soubessem, porque você é uma pessoa que se transforma. Você consegue ressignificar a sua vida, como você contou, né, no início, né, que seu sonho era ser escritor, você foi lá, estudou, conseguiu publicar um livro, você correu atrás do jornal para publicar suas crônicas, depois publicar um livro. Então você foi se superando e tendo força para superar. E você conseguiu, junto com a sua família, junto com seus filhos, junto com a sua esposa, a superar esse momento tão difícil, mas com uma rede de apoio e de solidariedade que você teve nesse momento. É duro, mas é importante, porque essa dureza não é dureza. Ela não se torna dureza por conta das amizades que eu tenho. É curioso porque o símbolo do meu livro, do nosso livro, né? Eu falo nosso porque é dos gonçalenses, é o caranguejo, né? E tem várias explicações, né? Depois, quem quiser pode conversar comigo que eu explico. Né? E para o caranguejo, a lama suja, mas a lama se torna algo precioso. Assim foi para mim. A lama foi cruel, entrou na minha casa, lama mesmo, o Elcio lembra disso, né? Mas tem uma explicação muito boa. Bom, antes de falar sobre isso, eu queria falar das cores do cambada que está relacionada a isso. Cada livro é uma espécie de caranguejo. Guaratu, primeiro foi vermelho. Cambada, para quem não sabe, é coletivo de caranguejo, tem uma explicação para esse símbolo. O azul é o guaiamum. O branco, com o caranguejinho pretinho, é o Aratus pisone, que é o caranguejinho marinheiro, aquele que fica em árvore. O verde é uma das cores que o russá pode ter. E faltou, na verdade, a cor amarela, para fechar aí com as cores do brasão de São Gonçalo. Que, para quem não percebeu, as cores dos cambadas são as cores do brasão de São Gonçalo. E o amarelo, que está no brasão, eu ficava pensando, caramba, existe um caranguejo chamado Maria Farinha, mas em São Gonçalo não tem caranguejo Maria Farinha. Como é que eu vou justificar o uso do amarelo se eu usar de fato o amarelo? Porque a princípio era só uma ideia. Eu comecei pensando na maturidade, que era o último livro, já tinha pensado, Cambada 5, né, que ele vem 1, 2, 3, 4, 5. Então, como é maturidade, eu dou a cor do amarelo. Mas aí ficou uma explicação, precisa de uma simbologia, né? Tudo precisa de simbologia, ainda mais cores. E aí eu deixei passar, eu estava escrevendo ainda, nós estávamos prestes a publicar um livro, mas eu não tinha pensado na cor ainda. E aí, nesse meio tempo, eu dando aula lá em Guaxindiba, à noite, meus filhos, minha filha já é uma moça, né? Meu filho menorzinho, choveu muito, minha filha me liga dizendo que está entrando água em casa e a água já chegou à altura da televisão. A água já estava à altura da cintura. E eu monitorando, vai passar, minha filha, vai passar. Pai, tá subindo a água, a gente vai morrer aqui. Pai, vem logo que a gente vai morrer afogado. A água já está na altura do peito do Pierre, que é o meu filho. Aí eu falei, sobe na cama, a gente já está na cama. E a gente perdeu tudo. Ela mandou uma foto, eu fiquei apavorado, né? Tudo boiando, o guarda-roupa tudo desceu, tudo boiando, os cambadas, né? Os livros todos pela água, assim, perdi tudo. E nesse trajeto de escrever sobre os cambadas, eu conheci muita gente, né? Muita gente está presente no livro através de suas vivências, são as pessoas que trouxeram cambada para mim, pra gente, no caso, as pessoas que compuseram essa história, essa teia, né, de linhas, de trajetórias que formam o cambada, que são histórias de vida, que trazem as histórias de São Gonçalo. E aí, quando eu conversei com essas pessoas, eu publiquei. Só que
nessa de acontecer a enchente, eu me desesperei. Eu tirei uma foto, na verdade foi a foto que Isabela tinha tirado e tinha mandado para mim. Eu acho que eu mandei foi pro Elcio, não lembro para que eu mandei essa foto para alguém. E o meu celular descarregou, né? Descarregou. Quando minha esposa chegou, né? Aí eu cheguei em casa, os filhos todos cheios de lama, tirei minha camisa para limpar, porque é a única coisa que sobrou. Quando minha esposa chegou apavorada, a gente perdeu tudo, falei, olha, não sei o que fazer, a gente vai para... Aí uma amiga da minha esposa ofereceu a casa para a gente dormir. Quando eu acordei na casa dessa amiga, eu pensei, tomara que seja um sonho, um pesadelo, e não era realidade, nós tínhamos perdido tudo. Eu tinha uma mochila e a calça jeans, e estava vestindo, tomando banho, tive que tomar banho lá e estava vestindo roupa deles. E quando eu falei, vou ligar o celular, pedi um carregador emprestado, que eu também já não tinha, né, perdi na enchente, carreguei um pouquinho e liguei. Quando eu liguei, tinha mais de 30 mensagens de gente pedindo meu número de Pix para fazer vaquinha. Eu virei para minha esposa, olha, eu não vou dar eu vou dar o número, nós precisamos de ajuda, não tem nada, não temos nada, nem remédio de pressão não tinha mais. E aí eu passei o meu Pix, olha, é surpreendente, porque as pessoas que fizeram esses Pix, essas vaquinhas, a sua grande maioria nem conhecia, eram leitores do Cambada. Eu recebi Pix da Espanha, recebi da China, que um aluno meu que é chinês, fez uma campanha de um equivalente a R$1 lá, e recebi, olha, em questão de 3 dias, eu já tinha recebido na minha conta o suficiente para pensar em fazer um financiamento de um apartamento. Então, assim, o acolhimento, e isso só dos Pix, sem contar os amigos e pessoas que assim, tinha pouca afinidade até então, que foram lá na minha casa para ajudar a puxar lama. O Elcio foi, o Cris estava presente, muita gente foi, empresários importantíssimos de São Gonçalo estiveram lá, me ajudar a puxar lama. Professores, né? Eu não vou citar nomes porque não vou faltar alguém aqui, mas eu fiquei surpreso da quantidade de ajuda que eu tive. Se eu já era apaixonado por São Gonçalo, apaixonado pelos gonçalenses, por causa das inúmeras conversas que eu tive, mais de 100 conversas para compor os Cambadas, eu fui me apaixonando pelos gonçalenses. Depois que isso aconteceu, sinceramente, essa cidade é ouro para mim. E por que essa cidade? Por que os gonçalenses são ouro para mim? Aí sim eu posso justificar a cor do Cambada, sim, porque é a cor amarela. Porque os gonçalenses, os não gonçalenses, os leitores, aqueles que amam as nossas histórias, que amam São Gonçalo, aqueles que criaram afinidade nesse tecido, né, social que somos nós, que são os Cambadas, eu sou apaixonado por essas pessoas. Eu escrevi um prefácio que eu não vou ler, mas tem uma epígrafe aqui que é dedicada aos meus leitores, meus amigos e aqueles que futuramente vão ler os Cambadas. No livro amarelo, que é o que fecha a culminância e que tem a cor amarela por causa da preciosidade dedicada. E quando a torrente da vida tentou lhe afogar, quando a enchente de lama invadiu e destruiu o seu habitat, o caranguejo chegou ao topo de novo. Subiu na árvore chamada solidariedade, mas não fez por si mesmo. Os outros é que o colocaram lá e o fizeram companhia. Lindo, né, gente? É emocionante. Não tem como a gente não se emocionar. Nas suas redes sociais, ainda o perfil lá é Cambada 123. Então você só tinha projeto para fazer a trilogia 3. Aí como que surgiu para depois ser publicado mais 2? O Cambada é um projeto bem amarrado, tá? Quando ele vai para as escolas, ele vai com a carta de recomendação, ele vai com um projeto de acordo com as BNCCs, tudo organizadinho, aqueles códigos todinhos da educação, tá tudo bem elaborado. Os seus livros hoje já fazem parte das escolas aqui em São Gonçalo? Muitas escolas que os diretores e professores, eles pedem o treinamento, né? Treinamento não, é formação, né? Treinamento é uma palavra muito dura. É uma formação com os professores e funcionários, com os alunos, e aí eu faço a palestra, dou um curso de formação,
e eles acabam adotando o livro mais por conta deles mesmo, né? É por eles. Escolas públicas e privadas também. Várias. Assim, eu tenho lá tudo anotado, eu gosto de fazer essas catalogações quando eu tenho tempo. Pode botar aí pelo menos umas 30. Eu tenho fotos, tem tudo. E aí eu envio normalmente 3 arquivos. O arquivo com Já foi até tema de desfile da Universidade da Cidade. Qual foi a escola aqui? Foi a Darcy Ribeiro. Um abraço à diretora Fabiana, a Luciene, que fizeram um desfile todo com a temática do cambada. Caranguejinhos, as crianças fantasiaram de caranguejinhos, subiram personagens, né? Os animais gonçalenses. E, assim, foi um desfile todo temático. Foi que ano? Tem 3 anos. Tem 3 anos. Foi lindo, né? Muitas fotos, essas coisas não saem do coração. Né? E é isso, o cambada é isso, né? São os gonçalenses, os não gonçalenses, os leitores, aqueles que pretendem ler um dia, fazem parte dessa família. E não é exagero, não é hipocrisia dizer que eu devo isso aos gonçalenses, porque a prova está aqui, as histórias são deles, eu só recolho e conto. Sucesso. Agora, saindo dos cambadas, você agora pegou um barco e foi para Niterói. Foi de barco para Niterói? Na verdade, eu fui de bicicleta, eu tô precisando perder peso. Foi de bicicleta? Eu precisando perder peso, né? Gente, o Eric agora, o próximo livro dele, agora ele vai adentrar, já adentrou agora em Niterói. E a temática agora não é mais caranguejo, agora é peixe. É peixe. Já pode falar um pouco pra gente? Claro, é engraçado porque, na verdade, comecei a pesquisar em Niterói, paralelo ao Cambada 1, né? Que eu fui trabalhar por uma editora niteroense, que ela fez aquele livro Fatos e Fotos, né? É um livro para turistas, né? Lindo assim. Ela me encomendou uns dossiês sobre os lugares, né? Eric, eu quero coisas que ninguém sabe, né? E eu fiz umas pesquisas e saiu desse livro, né? Até pedi na enchente, pedi um outro livro que é bonito, que é grandão, e só que na época o Cambada 1 já estava publicado. E eu fiz muita pesquisa e cada vez que eu ia a um lugar, eu olhava o outro do lado, que não era tão prestigiado assim, olhava assim aquele bairro ali, Cafubá, por exemplo. Quem escreveu sobre Cafubá? Vou lá no Cafubá, vou pesquisar. E ia, e descobria cada coisa. Pra quem não sabe, vou dar um spoiler. Cafubá é uma raça de boi, tá, gente? É o boi da cara preta. Existe uma fazenda, a fazenda Cafubá. Por causa dos bois cafubás, que são rústicos e capazes de carregar carros de boi assim, sem precisar beber da água, sem comer muito. Então, assim, era uma fazenda produtora de bois cafubá. E curiosamente, a sede ainda está lá. E uma parte da sede, da parede, é um restaurante, né? Nem o dono do restaurante sabia disso. Isso está presente no Boano. E eu trabalho em Niterói já há 6 anos. Dando aula. E recentemente, 1 ano e meio, mais ou menos, os meus alunos me cobraram, porque eu já trabalho com esses textos do Boano, já há um bom tempo em Niterói nas escolas. E falaram, professor, você escreveu 5, né? Na época tinha 4 livros sobre São Gonçalo, escrevi nenhum sobre Niterói. Eu falei, já está pronto, está em PDF. Eu vou passar para vocês fazerem trabalho de escola, fazer feira cultural. Eles fizeram. Só que eles vêm cobrando a publicação. Aí eu falei, olha, se vocês ajudarem, se vocês adquirirem o livro depois, eu já pego o financiamento e a gente publica o livro Boano. E na verdade, se for colocar no lápis ali, no papel, ele já tem uns 5 anos já de escrito. Eu só fui melhorando e melhorando. Estava pronto. São quantas crônicas? São 40 também. 40 também? 40. Sobre Niterói, lugares como Vila Progresso, fundada por ingleses, né? Vila Carneiro, fundada pelo Conde Pereira Carneiro, Portugal Pequeno, essa imigração portuguesa, né? Mata Pata, que é um lugar de caça, Chibante, que é um lugar que tem cervejarias artesanais. Niterói tem uma história grande de imigrantes, né? Muita coisa. Que passaram, inclusive, pela Ilha das Flores aqui, pela hospedaria, né? O que é pouco divulgado é a imigração inglesa que tem em Niterói, né? E aí eu fui atrás disso também, né? Então, eu gosto muito do que não é contado, né, anteriormente. Né? Logicamente, eu quero chamar atenção através daquilo que não foi narrado, que pode ser útil. Logicamente, também falei sobre Caraí, sobre Charitas, sobre Fonseca, mais esses bairros. E aí, agora,
né? Também o substantivo coletivo boana, para quem não sabe, é coletivo de peixes miúdos. Boana é cardume de peixes pequenininhos, por causa de uma memória também que eu tenho muito forte em Niterói, por causa do meu pai. Meu pai gostava muito de tomar uma branquinha e final de semana a gente ia para o mercado São Pedro, né? Niterói está muito relacionada à pesca. E eu lembro meu pai gostava muito de manjubinha, aquele peixinho pequenininho, comia aquilo ali bebendo o aguardente dele. E aí na minha memória afetiva, Niterói está muito relacionada a esse momento, eu indo com meu pai ao mercado de peixe, que eu amava fazer isso. E aí também uma espécie de homenagem a Niterói, né, que é a nossa cidade vizinha, que eu trabalho, devo muito a Niterói por conta disso, eu trabalho lá, e também tem essa memória afetiva, como gonçalense, né, eu tenho essa memória afetiva com Niterói, e como meus alunos cobram, e os textos já estavam escritos, eu acho que um livro para Niterói vale a pena. Tem crônica da Ilha da Conceição? Não, mas não, Conceição não, mas tem de outras ilhas. Tem os bairros limítrofes, né? Moro, Maria Paula. Isso, o próprio Morro do Castro, a parte de Niterói eu conto, né? Tem muita coisa bacana. Tem o trampolim de Caraí, tem Camboinhas, Piratininga, lugar de peixe seco, né? Bocanguê. E já tem previsão de lançamento? Bom, já está no prelo né? Mês que vem já está impresso, a gente só está pensando aí em fazer um lançamento bacana, um lançamento para que todo mundo possa ir, né, para curtir um pouco dessa Será em Niterói, não vai ser Niterói, né, para prestigiar a cidade, né, a cidade onde eu trabalho. Aliás, eu trabalho em São Gonçalo e Itaboraí também. Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. O seu doutorado, da sua pesquisa que está fazendo, qual a temática? A temática São Gonçalo e a poesia de Zé Salvador. Ah, legal. A poesia de Zé Salvador, ele especificamente sobre São Gonçalo, que está ligado diretamente às cambadas. Para o público que está assistindo, Zé Salvador transformou 9 crônicas minhas em folhetos de cordel. E como o Zé Salvador, um dos maiores cordelistas do nosso país, eu me aproximei, ele me fez o convite de permitir que ele transformasse essas crônicas e a gente travou uma parceria. E eu resolvi estudar a poesia de cordel do Zé Salvador. E hoje ela foi aceita para o doutorado no PPG aqui da UERJ, aqui na nossa frente. Parabéns. Agora a gente falando um pouco da cultura aqui de São Gonçalo, você faz parte da Frente Literária Gonçalense, então você também, além de ser um escritor, um professor, você também é um militante da cultura, da literatura. Então fala assim, como que você vem acompanhando essas mudanças? A gente teve agora há pouco tempo a eleição para conselheiro de cultura, conseguimos 2 conselheiros aqui da cidade, Ionara Costa e Alberto Frisgo. Então você acompanhou esse processo, você se considera um militante da cultura e da literatura? Sim, me considero um militante e procuro usar o tempo, né, que eu tenho disponível para me engajar, só que eu acho que eu queria mais. Na verdade, eu queria poder participar mais. Eu fiquei muito feliz, acompanhei, votei inclusive nos 2, eu falo mesmo, não tenho vergonha nenhuma, votei na Ionara, votei no Alberto, para que eles possam representar a nossa cidade aí no Conselho de Cultura, porque os artistas de São Gonçalo são muito guerreiros. Então, eu estou vendo aqui o Pedro, né, que é um... Você da música, literatura... música... literatura, e a gente sabe o esforço que a gente tem que fazer para ter um certo destaque. E eu costumo falar, eu estava até comentando com a poeta Cléia Nascimento, que não é vergonha nenhuma o escritor, o artista, bater no peito e falar não, eu tenho orgulho. Existe uma cultura no Brasil de a gente querer mostrar uma certa modéstia. Não tem que ser modéstia, não. A gente tem que reconhecer quando o sucesso vem. Até porque a gente precisa ajudar as pessoas que também procuram. E para a gente ajudar, a gente precisa reconhecer o nosso próprio talento, o nosso sucesso. A gente só vai conseguir ajudar o outro quando a gente souber o nosso próprio lugar. É importante saber onde que nós estamos. Eu falo sempre isso para os meus amigos. A gente precisa saber onde que a gente está. Conhecer o nosso lugar para poder ajudar os outros. E São Gonçalo tem inúmeros artistas que sabem os seus lugares. E por isso que eles não deixam a peteca cair, como a própria Ionara e o Alberto, né? A gente precisa de apoio, a gente precisa de
de um apoio mesmo das instituições. E a gente não tem esses apoios, né? A gente faz tudo por nós mesmos. E se a cultura em São Gonçalo hoje ela tem esse destaque, deve-se, sobretudo, aos próprios artistas e àqueles que consomem suas artes. Os leitores, né, os ouvintes, graças a essa população. E é por isso que eu sou tão apaixonado pelo gonçalense, pelo povo gonçalense, que para fazer chegar até onde chegou, né, um conjunto de livros sobre a própria cidade, só devo tudo a eles. Por isso a Cozinha Amarela, novamente. É um coletivo, né? É um coletivo. A gente, sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. E aí Cambada é o coletivo de caranguejo também, não é à toa, né? E pra quem não sabe, caranguejo não anda pra trás, tá, galera? Por que você deu o nome de caranguejo pro gonçalense? O caranguejo não anda pra trás, nem consegue se ele quiser. O caranguejo anda de lado para encarar o predador de frente. É um dos animais mais guerreiros, mais fortes. E o caranguejo gonçalense, que é o caranguejo endêmico, que é o Aras pisona, aquele que sobe em árvore, ele chega a lugares que outros animais não chegam, são animais com asa. Então, assim, o caranguejo gonçalense é o gonçalense que chega ao topo, vence a escalada da vida, né? Ele é demais, né? O produtor já sinalizou ali que a gente está caminhando para o finalzinho, para os últimos minutinhos, mas eu não posso deixar de fazer a pergunta clássica que todo mundo faz para o escritor. Qual foi a sua referência de escritor? Você teve algum escritor que você tinha aquela inspiração, falou, pô, quero escrever igual esse cara? Você tem algum escritor que você possa citar, ou mais de um? Posso. O Graciliano Ramos era um ótimo cronista e contista, ele foi um dos meus objetos de estudo. O Machado de Assis, com sua ironia fina e sua política que passa muitas vezes despercebida, né? Quem acha que eu não sou político, sou bastante político nisso. E contemporaneamente eu gosto muito do Romulo Narducci e do Rodrigo Santos. Né? São referências para mim e ultimamente eu tenho lido bastante Pedro Garrido, que aliás está aqui. Está aqui. Pedro Garrido também é um militante aí da literatura. Vai querer recitar uma poesia? Não, vou estar quietinho, né? Porque Pedro, ele está em todos os saraus, sempre acompanhando, está aqui também prestigiando, um prazer recebê-lo aqui. Então, meu querido, prazer recebê-lo aqui. Só para finalizar, o raciocínio cortou. A gente estava falando a questão da cultura, né? O quanto é importante as leis de incentivo, né, de edital para a cultura. O Colóquio Gonçalense mesmo foi contemplado pelo edital, né, da Lei Paulo Gustavo, teve a Aldir Blanc agora, a gente citou agora a Leonara Costa, o próprio coletivo das escritoras vivas surgiu a partir de edital, né, da Aldir Blanc na pandemia. Então, o quanto, quando a gente tem incentivo para a cultura, o quanto novos processos surgem, novos coletivos surgem, novos livros surgem através desse movimento da economia circulando dentro da cidade, dos artistas vivendo da sua arte dentro da cidade e tendo incentivo para isso, através do poder público. Completando aqui, eu não falei das mulheres, olha só que absurdo. A Leonara Costa foi uma leitura que eu fiz, principalmente Nua de Verdade, que é um romance que ela tem, e a Suzane Vieira também, né, que é uma leitura... A Leonara foi sua professora, não foi? A minha professora. Não pode falar, né, senão, né, acho que eu sou mais velho que ela. E a Suzane Vieira também, eu li o livro dela, fiz até uma resenha, e eu queria deixar o contato aqui, né, para quem quiser entrar em contato, conversar, eu faço vídeos, faço comentários, uma conversa bacana, adquirir os livros, Cambada 123 no Instagram. Você agora virou um TikTok. Os vídeos que deram certo, né? Os vídeos que deram bastante certo. E as pessoas reconhecem na rua. Na academia, a pessoa, é aquele menino do vídeo. O TikTok funciona muito bem para esses vídeos curtinhos para circular e para divulgar. E aí quem quiser entrar em contato para adquirir os livros e conversar, trocar uma ideia, eu troco ideia mesmo, tá, gente? Eu gosto mesmo. É só me chamar lá no Instagram, Cambada 123, repetindo, Cambada 123, né? E obrigado aí pela audiência de vocês, obrigado aí, Cris, Reinaldo,
Elcio, a vocês queridos que estão assistindo. Obrigado, viu? Obrigada, meu querido. Você sabe, assim, quanto eu te admiro, quanto eu admiro a sua história, a sua família. E sucesso, sucesso cada vez mais. E com certeza estarei no lançamento lá do lado. Gente, até o próximo Colóquios Gonçalenses. Finalizamos aqui, né? A conversa estava tão boa que a gente fica contando caos até a noite, até a madrugada entrar. Então a gente finaliza aqui, vai passar para o nosso queridíssimo agora, Reinaldo Basso, para finalizar. Não sei quem aprontou aqui para o finalzinho, mas obrigada pela presença de vocês, tá? Até o próximo Colóquios. Obrigado, Eric Bernardes. A cidade te agradece. Mais uma do Fabiano Simes, que um poeta que eu adoro. E de volta à estrada. Quando acabar o meu cigarro e me ir embora, não olharei para trás, mas discreto meu coração estará acenando para dentro. Quando acabar meu último cigarro, meu uísque estiver secado do copo, não terá sentido continuar parado olhando as mesmas paisagens. As luzes ao longe fascinam mais do que 1000 sóis brilhantes, inertes e frios ao meu nosso lado. Quando acabar meu cigarro, o tédio me espreita, o medo me assalta. Virá sem voz calar-me com a preocupação inexatas, porém precisas e inevitáveis. Quando acabar tudo e meu pobre nome for apenas um sussurro em seus ouvidos, eu estarei distante do outro lado da cidade, inventando maneiras de permanecer lúcido, ainda que me irrite a triste vontade de ficar. Fabiano Simes. Obrigado a todos, até o próximo Colóquios Gonçalenses.